Seu Vida e Saúde começando mais uma vez. Bem-vindo, bem-vindo. Estamos ao vivo aqui e trazemos um assunto muito importante. Doutora Liliane Neto com a gente, me dá um abraço novamente. Que bom te ter aqui, prazer. querida. E vamos falar de um assunto importante. Sim. Hã? Que todo mundo pode fazer ainda hoje. Jejum, vem pra cá, a gente vai entender como é que o jejum pode nos ajudar no tratamento de diversas doenças. E vamos também entender os incríveis benefícios desta prática para a nossa saúde. Vem pra cá porque esse programa é todinho feito com carinho para você. E ó, a doutora Liliane, que é nutricionista, vai nos ajudar, vai tirar as nossas dúvidas. E quando você assiste aqui bem juntinho da gente, você pode até perguntar ao vivo e a gente manda essa pergunta para ela. Gostou? Então olha, pode ficar à vontade, esse programa é seu. Tânia Santos também vem por aqui já e vai trazer exercícios para você fazer bem por aí, olha, no seu ritmo, no seu espaço, no seu tempo, não perde não. E hoje, se prepara, você está vendo aqui na programação da Novo Tempo, nós vamos começar uma dinâmica especial para você ficar preparado para esse programa maravilhoso que está acontecendo a partir de hoje. Todos na mira, e vamos trazer aqui uma palhinha para você com o pastor Gilmar Batistotti. Vamos conversar sobre o lançamento da nova revista Esperança, Na Mira da Verdade. Então, você tem que ficar mais do que esperto por aqui também. Por hoje tem receita, é claro, Dona Arlete preparou essa salada de quinoa com cuscuz marroquino, deliciosa, nutritiva, leve. Ô doutora, é o seguinte, eu tô em casa esses dias assim mais intensamente e que dificuldade é a gente pensar sempre, né? O que vamos comer? Variar, trazer coisas práticas. Essa é uma dessas... E gostosas, né? Porque a família é exigente. Claro, tem que ser. Tem que ser gostoso, tem que ser barato, tem que ser nutritivo, tem que ser tudo de bom. Essa é uma receita dessas que você vai amar e vai poder adaptar por aí também, escolhendo os ingredientes que fazem parte do seu dia a dia. E olha, a gente começa esse programa mais uma vez refletindo na Palavra de Deus. Você já está com o seu devocional por aí? Olha só, já começou 2025, Descobertas da Fé, esse devocional que está fazendo parte da vida de muitas pessoas, pode fazer parte da sua também. Hoje eu vou ler um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que você já leu ele várias vezes na sua Bíblia aí, já falou de cor. João 14:2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. E eu fiquei pensando, que verso curtinho, mais precioso. Muito. É a promessa que nós pautamos a nossa vida, né? Esperando chegar nesse lugar onde Deus está preparando para nós. Lili, eu pensei o seguinte, não é só aquele condomínio de casas belas que o Pai está preparando. Ele está preparando já pensando em você e em mim. Eu sei que na nossa limitação a gente talvez pense, nossa, mas é muita gente para Deus pensar, Ele vai fazer só o padrão lá. Não, nosso Deus é incrível e eu sei que Ele está ansiando por esse momento onde essas moradas serão preenchidas por seus filhos. Vale a pena a gente se esforçar, ser fiel, vale a pena a gente se apegar a tudo aquilo que Deus deixou pra gente com fé. E é por isso que eu convido você a acompanhar esse devocional aqui. Se você quiser saber mais, você pode acessar o site da CPB e de repente adquirir o seu, tá bom? Mas dá para acompanhar online também, gratuito. Sim, eu leio todos os dias, nossa, maravilhoso. Então, é para você também. A gente faz um intervalo bem curtinho, mas a gente volta já com tudo isso aqui no Vida e Saúde. Vamos falar sobre o jejum e benefícios por aqui. Sobe o som, aumenta aí o alcance do nosso conteúdo, convidando os seus amigos para assistir o Vida e Saúde. Voltamos, vem pra cá que a gente vai tentar entender mais sobre o jejum. Doutora Liliane Neto conosco, ela que é nutricionista, ela que está também nas redes sociais lá, bem forte no Instagram, Nutri Adventista. E aí, você tem falado bastante com seus internatos sobre esse assunto de vez em quando? Olha, eu sempre converso, agora nós estamos com um grupo de emagrecimento e a gente tem conversado muito sobre essa pauta porque realmente faz diferença
na vida, numa forma geral, tanto para o corpo, quanto para a mente, quanto para o espírito. É verdade, você vai saber tudo aqui, mas se você quiser mandar um direct lá para Liliane, também você pode acessar Nutri.adventista? Isso, tem ponto. Nutri.adventista, eu acompanho, é um canal excelente, com muita coisa legal, um perfil maravilhoso para você seguir lá no Instagram e conversar com ela por lá também. Mas, doutora, eu vou abrir a oportunidade aqui como se fosse uma caixinha de perguntas aqui, mas é uma pergunta só que você precisa responder aqui pra gente. Você tem o hábito de praticar o jejum por aí? Se sim, como é que ele impacta a sua saúde? Se não, como é que você acha que ele poderia te ajudar em alguma questão específica? Você responde pra gente? Usa o nosso WhatsApp que você acessa por esse código aqui, ou então digitando o nosso número, que é 12 982660004, tá bom? A gente vai ao longo dessa programação aqui recebendo as respostas, você pode mandar pra gente e, na medida do possível, pergunto para a doutora Liliane. Vamos entender o que é o jejum? Na verdade, eu acho que todo mundo sabe que jejum é parar de comer. E nesse começo de ano a gente fica pensando o quê? Nossa, o que eu posso fazer? O que eu preciso comer? O que eu preciso tomar para obter tal e tal benefício? O emagrecer talvez seja o primeiro, né? Mas como é que o jejum pode impactar positivamente a gente de maneira mais ampla, doutora? Olha, quando eu me formei, ainda se falava pouco sobre o jejum. A gente sabia pelas práticas espirituais, mas dentro da academia mesmo, era um assunto polêmico. Como que você vai parar de se alimentar? Mas cada vez mais a ciência vem ampliando esse assunto, porque o nosso organismo ele responde positivamente ao jejum. É como se o corpo ele se moldasse por esse estresse. É um pequeno estresse que a gente expõe ao organismo e ele adapta todo o sistema de limpeza. É como se fosse um grande reparo dentro do organismo, né? Se você já viu ali alguma fábrica funcionando e aí eles entram em período de recesso e a manutenção chega para poder fazer todo o trabalho, é isso que acontece dentro do organismo. Acontece uma verdadeira reparação celular. E metabolicamente a gente vê a autofagia, né? Nossas células elas são refeitas mais fortes e com mais qualidade a partir do jejum. Então a gente vê benefícios em todas as áreas, né? Tanto a área cognitiva, né? Aumento de foco, quanto também quando a gente trata de doenças. Então, as doenças metabólicas em geral, a diabetes, a hipertensão, tudo isso a gente tem aí um contexto que auxilia, né, a sensibilidade à insulina por conta do jejum. Você não está falando do jejum noturno, né? Daquele que a gente come às 7, 8 da noite, vai dormir, acorda e vai comer só no dia seguinte. Também, porque pode ser considerado... tem gente que nem isso faz. Tem gente que acorda de madrugada para aquele lanchinho da meia-noite. Ou come 10 da noite, 6 da manhã, já está comendo de novo. Então, assim, o que é o jejum que todos nós podemos praticar, né? Sem nenhum tipo de restrição? É o jejum noturno. Então, você precisa ter 12 horas, num período de 12 horas, sem se alimentar completamente. Suco. Hoje a gente tem a tal da crononutrição, que é um nome chique, né? Que estuda esse efeito do alimento de acordo com o horário. Então, se você permanece esse período em jejum, né, se você comer a última vez às 7 da noite e começa a próxima refeição às 7 da manhã, você vai completar ali pelo menos 12 horas sem se alimentar. E isso é um período que o corpo realmente usa para fazer essa faxina, esse reparo todo. Mas eu vou além, porque talvez esse seria o ideal de todos os dias da nossa vida. A gente deveria dar esse tempo, essa pausa para o corpo realizar essa faxina, essa reorganização, esse reaproveitamento aqui interno. Mas tem gente que faz jejum também por períodos do dia, às vezes o dia inteiro, às vezes meio-dia, às vezes jejum de algumas coisas específicas, alguns alimentos específicos. Vou ficar só na fruta, por exemplo. Exato. É um jejum também, doutora? Sim. Então, a gente tem esse modelo, né, que é o que a gente pode praticar todos os dias, e nós temos a intermitência do jejum com outros padrões, por exemplo, com 16 horas, com 18 horas sem se alimentar, com 24 horas. Então, todo esse processo, ele precisa de uma escalada, né? Você hoje talvez não saia de
de uma alimentação que você come toda hora, né, durante todo o período que você está acordado, e de repente vai fazer um jejum de 24 horas. Ixi, vai dar ruim. O ideal é que você faça um treinamento, né, que você vai aumentando esse tempo de jejum para você se capacitar. E aí a gente está falando até mais desse jejum, não só de vez em quando, né? Às vezes a igreja que você frequenta propõe um jejum de um dia, mas não é bem isso, né? A gente quer que você inclua o jejum também dentro da sua rotina. Então, periodicamente, você praticar essas 18, 20, 24 horas de jejum. Tá. Você acha necessário consultar um nutricionista, um médico, antes de pensar nessa prática, doutora? Se você tem acesso a essa informação, se você tem acesso a esses profissionais, é muito importante que você converse sobre essa sua ideia. Nós sabemos que existem muitos profissionais que ainda não têm essa noção dessa ciência, porque é uma ciência relativamente nova, né? Como eu comentei com vocês. Mas, se você tem alguém de confiança que você possa conversar sobre, é importante, porque a gente tem algumas restrições. E né? também existem linhas, né, doutora? Eu percebo, ouvindo por aí, esses dias eu estava ouvindo um programa de rádio, não era a Rádio Novo Tempo, e existiam diferentes opiniões sobre o jejum, porque tem gente que também exagera, e aí dá problema, aí realmente, em vez de melhorar a saúde, pode dar um piripaque. Exato. Essas restrições calóricas ou restrições de alguns tipos de alimento, tem pessoas que alongam esse modelo de tratamento por muito tempo e aí acaba entrando num processo de déficit calórico muito alto e o corpo vai sentindo, vai se desnutrindo. Então, precisa ser feito dentro de uma moderação. O que nós vemos de boas práticas, né, dentro desse protocolo do jejum, que é algo fantástico, que você pode aplicar dentro da sua rotina, né, 1 ou 2 vezes por semana, sem prejuízos e aproveitando os benefícios. Se você for fazer jejuns mais longos ou por tempo mais prolongado, é interessante que você seja acompanhado por alguém que também conheça esse tipo de protocolo. Tá. O jejum, ele está muito também vinculado, atrelado a uma prática mais espiritual, não é? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o jejum como ferramenta para melhorar o nosso estilo de vida. Como é que o jejum vai atuar, por exemplo, na restauração, no enfrentamento de doenças, doutora? Esse pequeno estresse que você passa, né, quando você jejua, faz com que o seu corpo fique no estado de alerta e faça uma limpeza, né, aproveitando aí a gordura como fonte de energia e aproveitando as toxinas, né, pegando as toxinas que você estava acumulando e ajudando na eliminação. Então, todo esse processo, né, que é um processo complexo, mas eu estou tentando deixar ele aqui um pouco mais simples, ele favorece para que você combata as doenças que você sabe que tem e aquelas que você também está desenvolvendo. Então, Parkinson, Alzheimer, doenças neurológicas que você pensa assim, nossa, né, pode acontecer daqui 30 anos, talvez você, com a prática do jejum, você já esteja prevenindo agora. Então, meio que não eliminando é só um lixo, um resíduo que a gente Exato. não sente tanto. E ainda, não só da questão da eliminação das toxinas, mas todo esse conjunto mesmo de reparação celular. Então, é como se você tivesse rejuvenescido. Tanto é que os povos longevos, né, as pessoas que vivem mais aí no planeta, eles têm o hábito da prática do jejum. E não só o jejum, mas também a prática da redução periódica de alimentos. Então, se você precisaria de 2.000 calorias por dia e uma vez por semana você come 700 calorias. Então, só o fato de você treinar o seu organismo a passar um período com menos calorias, isso já favorece para que você possa otimizar o seu metabolismo. Olha só, que legal, né, gente? Você está mandando aí suas dúvidas ou a sua prática do jejum para a gente? Manda aqui se você costuma praticar, se você costuma sentir os benefícios, perceber, ou se você jejua por uma causa específica. Conta aqui pra gente, compartilha usando o nosso WhatsApp, então você pode mandar aqui pra gente, a gente sempre coloca o QR Code que tá bem aqui, olha, você manda aqui pra gente e a gente vai trazendo aqui à medida que esse programa vai acontecendo. Agora, você falou em algum momento aqui, doutora, sobre, tem gente que faz 1 ou 2 vezes por semana, e aí estaria até ok, mas isso vai variar muito de acordo com o que eu quero com esse jejum. Qual é o meu objetivo? Exato.
e também com como está o seu corpo naquele minha momento. saúde. A sua saúde, né? Um idoso fragilizado, por exemplo, entrar no processo de jejum pode prejudicar o seu estado nutricional. Então, esse quadro ele precisa estar bem adaptado, né? Por exemplo, crianças, adolescentes, pessoas com mais idade ou com algum tipo de disfunção específica ali da glicose, né? Uma hipoglicemia muito profunda, ela não são indicados uns jejuns tradicionais, mas como nós conversamos aqui, você pode escolher alguns alimentos e fazer o seu jejum, né? Um jejum parcial. Por exemplo, eu estou amamentando, então eu escolhi fazer jejum específico de um determinado alimento, porque esse não era, zerar a minha alimentação nesse momento não seria adequado. Então, para alguns momentos da sua vida, você pode escolher outras adaptações, mas o fato de você escolher o alimento ou escolher jejuar, né, completamente, é algo que vai te dar o domínio próprio. Isso é uma ferramenta muito importante quando você fala de novos passos aí para a sua saúde nutricional. E para o estilo de vida, gente, porque domínio próprio, se a gente for pensar, vai muito além daquilo que a gente come ou bebe ou do que a gente precisa para ter saúde apenas. A gente precisa ter domínio próprio para lidar com as questões aí da vizinhança, com as questões do trabalho. A gente precisa ter domínio próprio para lidar com as questões da igreja. É imprescindível. E o jejum é como se a gente estivesse treinando esse domínio. Exato. Agora, não só isso, quando o jejum é realizado de forma consciente, ele pode ajudar a combater muitas doenças e existe uma confusão a respeito disso. Eu quero convidar a doutora Liliane para vir aqui, porque a nossa produtora preparou aqui uma roleta com algumas doenças. E você fica ligado, porque olha, não sei se vai ser a primeira já, doutora, mas a primeira que eu gostaria que você comentasse é: quem tem triglicerídeos alto pode se beneficiar do jejum. Exatamente. Por quê? O triglicerídeos, ele é uma fração, né, ali do nosso organismo que é formado por gorduras. Então, quando ele está aumentado, normalmente essa pessoa está comendo muito carboidrato. O jejum, ele auxilia na sensibilidade à insulina. E isso vai fazer com que o triglicerídeo seja mais utilizado e, por isso, ele reduz. Olha só. É maravilhoso. Olha outra. E quantas vezes a gente usa medicamentos ou as pessoas chegam no consultório falando assim: doutor, o que eu faço para reduzir o triglicerídeos, né? O que eu como? E às vezes o fato de não comer já é a ferramenta que a pessoa precisa, e é de graça, né? Você pode fazer aí na sua casa. E você sabe, doutora, que vai dar um bom resultado. Se eu tenho visto, a doutora, muito mais gente nova tendo esse problema hoje em dia e buscando, eu estou na academia, eu estou fazendo meu esforço, comendo mais leve e tal, mas o jejum talvez seja aquela chave que está faltando. Exato. Olha outro problema aqui que pode ser combatido com o jejum: gordura no fígado. Outro problema que é difícil de combater. Sim, as pessoas procuram suplementação, procuram dietas da moda, né, para poder fazer essa redução de gordura no fígado, acabam diminuindo as gorduras no geral, ficam com medo do abacate, da castanha, mas se você pratica o jejum intermitente, você tem uma boa chance de renovar, principalmente o fígado, porque ele é um dos órgãos mais regenerantes, né? A gente tem uma capacidade muito grande de regenerar o nosso fígado. Então, é um órgão que realmente é muito favorecido quando se pratica o jejum. E ele participa de toda essa faxina que o nosso corpo precisa fazer todos os dias. Então, se está sobrecarregado, provavelmente a gente está com problemas aí na desintoxicação. Toda a toxicidade do nosso organismo, para ela sair, para ela ser eliminada, ela precisa passar pelo fígado. É lá que acontece assim a mudança para que ela se torne hidrossolúvel e você consiga aí eliminar pelo xixi, pelo número 2. Então, para isso, o seu fígado tem que estar funcionando bem. Legal. Olha aqui, ó. Essa daqui você vai demorar um pouco mais, porque quem tem diabetes normalmente diz: não posso fazer jejum porque passo mal com diabetes. Que história é essa, doutora, que o jejum pode ajudar o diabetes, gente? Pois é. Nosso metabolismo ele fica alterado quando existe o diabetes, né? O diabetes. E isso acontece por conta de vários fatores, e um deles é a resistência à insulina, que é mais comum aí no diabetes tipo 2. E quando você pratica o jejum, você melhora a sensibilidade à insulina.
Mas se eu ficar muitas horas, né? É muito comum ouvir isso. E aí? Eu sem comer, eu passo mal. Então, o nosso corpo, ele é adaptável. E você vai precisar ensinar o seu organismo a depender menos da alimentação para ficar bem, para ficar com equilíbrio. E aí você precisa, primeiramente, organizar os seus horários de alimentação. Porque quando você organiza e come aí pelo menos de 3 em 3 horas, vamos dizer aí no começo, beleza, você já deu um passo. Depois eu aumento esse espaço de tempo entre uma refeição e a outra. Eu consigo ficar 5 horas sem comer. Ótimo. E aí, à medida que você vai treinando o seu organismo, você vai ampliando essa capacidade de lidar com o jejum. Então, cada vez mais você vai se tornando adaptado e isso vai favorecendo o seu bem-estar de modo geral. Então, é importante você sempre estar mais acompanhado, mais atento, né? Talvez colocar um salzinho ali dentro da bolsa, né? Aqueles sachêzinhos para você colocar debaixo da língua se tiver alguma questão. Mas se você tiver aí um bom acompanhamento, com certeza o jejum é uma boa prática para o diabetes. Então, atenção diabéticos, a gente está falando dos benefícios do jejum aqui, talvez você não vai começar do dia para a noite fazendo esse jejum mais prolongado. Mas a doutora Liliane falou, você pode começar aos poucos, ir ampliando a janela de tempo ali entre uma refeição e outra. Exato. E aí a gente tem uma adaptação também da medicação, porque né, naqueles períodos você vai estar com uma medicação diferenciada. Por isso que, em especial, o diabetes, quem é portador de diabetes pode consultar aí um nutricionista ou um médico para poder te auxiliar nisso. Tá bom. Olha aqui, gente, vem cá, ó. Ovário policístico, outro problema que tem atormentado a vida de muitas mulheres. O jejum vai ajudar de que maneira, doutora? A resistência à insulina, ela é um quadro típico em quem tem o ovário policístico. Então, quando você começa a praticar o jejum e você vai adaptando ali a sua alimentação, né? Primeiramente, como eu expliquei, organizando os seus horários para que você sempre tenha ali uma boa refeição nesses horários. Depois, fazendo esse jejum mais prolongado, por mais horas, isso vai favorecer com que o seu organismo se adapte melhor a esses períodos de jejum e aumente a sensibilidade à insulina. Através disso, a sua glicemia tende a baixar e também existe uma organização aí dos seus ovários. Então, é uma prática maravilhosa para quem tem ovário policístico. Olha aí, gente. E aqui, por último, você que está aí na luta, sentiu que aumentou a pochete, a gordura abdominal está irritante por aí, não só estética, mas também prejudicando, porque a gente sabe que a circunferência abdominal ela tem uma medida que indica problemas de saúde, então o jejum também pode combater. A cintura ela é um marcador, né? Se você está aí acumulando gordura no abdômen, o seu organismo está te sinalizando que algo não vai bem. E aí a gente usa o jejum e você pode usar com muita facilidade aí na sua casa, simplesmente você se organizar para poder fazer esse momento de finalização, de começo e de finalização bem feitos. É algo que você pode usar como um verdadeiro remédio. E as pessoas não sabem, elas não sabem que elas podem ficar essas horas sem se alimentar. Elas acham que elas precisam, às vezes, comer algo especial ou suplementar algo especial e simplesmente a prática do jejum pode auxiliar e muito, para que você volte aí a ter a cintura marcada, mais definida e também a redução dessa gordura abdominal que ela é tão prejudicial para todo o organismo. Agora não se empolga, não vai querer perder tudo de uma vez, ficar fazendo aí 5 dias de jejum porque vai dar ruim. Tem que fazer do jeito certo, doutora. Eu quero sentar aqui porque chegaram algumas interações do pessoal querendo saber mais sobre os benefícios do jejum. A Maria Cláudia apareceu por aqui, ela quer saber se tomar água e chás durante o jejum, se é permitido. É super indicado. A hidratação é fundamental no período do jejum. Então, você pode aí usar esse momento, como se fosse uma grande faxina mesmo. Você tem que limpar uma casa muito suja, muitas vezes você usa mais baldes de água. Então, a água ela é fundamental e os chás elas podem, sim, ajudar nesses períodos de jejum. Pode e deve ser usado. Falou em água, eu vim beber aqui, olha. Quero trazer mais uma interação. A Fernanda agora está perguntando o seguinte: como um jejum intermitente pode impactar em pessoas com transtornos alimentares?
E aí, doutora? Aí nós vamos conversar sobre bulimia, anorexia, né? Compulsão. Compulsão. A anorexia e a bulimia são quadros que a gente precisa realmente de um acompanhamento, né? Cuidadoso com um profissional, né, ao lado, para fazer realmente um bom protocolo de qualquer tipo de tratamento. E são pessoas que muitas vezes acabam se apegando muito a dietas específicas, né, e fazendo loucuras alimentares. E aí a gente, né, tem um ponto que às vezes a pessoa ouve, opa, vou fazer jejum, então para de comer, o nutricionista falou que pode fazer jejum, e isso acaba sendo vindo de uma forma distorcida. Quando a gente fala de um quadro de obesidade, que também é um transtorno alimentar, né, a compulsão, elas podem ser mais beneficiadas, eu diria, pelo jejum, por conta da sua resolutividade para o quadro em si que está sendo tratado. Tá. Então, a pessoa ela aprende a ter mais domínio próprio, ela aprende a lidar melhor com as emoções, com o alimento. Então, realmente, existe um certo cuidado que a gente precisa tomar. Vamos trazer mais uma interação aqui. Quem está aí? Zaine, ela disse que está amamentando. Dá para fazer jejum? Eu diria para você, faça jejum de açúcar, faça jejum de carnes, talvez se você tiver esse tipo de consumo, de alimentos ultraprocessados. Então, assim, escolha alimentos específicos, coisas que você já sabe que não fazem tão bem, para você realmente colocar isso dentro da sua prática. E aí continua com frutas, continua se alimentando. Integral, se ela come, sim, né? Deixe o jejum completo, né, para um outro momento da sua vida. Tá bom. A última interação que eu quero trazer aqui é o Felício. Ele diz que é atleta e o jejum, será que não vai enfraquecê-lo para os treinos? Ele quer saber aqui, doutora? Olha, eu falo para você, se você estudar nutrição esportiva hoje, com a amplitude que nós temos de informação, comparada a outros momentos da história da nutrição, eu diria para você, não. Na verdade, quando você se alimenta, né, você está ali dando todo o subsídio que o seu corpo precisa. Você está agradando o seu corpo. Abastecendo. Abastecendo. Quando você entra num processo de jejum, você coloca ele sobre uma situação de estresse. E essa condição vai treinar o seu corpo a aproveitar outras fontes de energia para que durante o seu exercício, sua corrida, você possa usar desses mecanismos. A gente fala hoje de uma expressão que chama mitocôndrias mimadas. Toda hora eu dou uma glicose, toda hora eu vou lá e coloco glicose dentro do corpo para poder manter a minha glicemia. E aí você está mimando as suas mitocôndrias, né? Que é uma organela lá da nossa célula e ela não consegue viver sem aquilo. Quando abaixa um pouquinho a glicemia, você já começa a passar mal, aquele processo já muda e você não consegue ter o mesmo desempenho. Agora, quando você treina o seu corpo a alternar, tem dia que você, por exemplo, pode treinar em jejum, tem outro dia que você treina alimentado, tem dia que você toma algum tipo de suplemento, tem dia que não. Você faz uma alternância da sua estratégia, você vai capacitar o seu corpo para que em qualquer situação você vai ter um bom desempenho. Olha aí, então, jejum pode ser uma estratégia que você pode adotar, precisa só estudar qual é o melhor jeito de fazer, tá? Para não interferir aí negativamente. Gente, seguinte... Doutora Liliane está no Instagram, então quem quiser falar com ela, quem quiser perguntar, quem quiser conhecer mais sobre o conteúdo que ela tem ali, vai lá no perfil @nutri.adventista, ela está lá direto, está com um protocolo super legal de emagrecimento, eu estou acompanhando ali, tem mostrado, posta alguma coisinha para deixar a gente com vontade, para emagrecer do jeito certo, então nutri.adventista. Ela vai dar uma saidinha aqui, a gente vai fazer um intervalo agora, mas ela volta para a receita de hoje. Então, aguenta aí que daqui a pouquinho ela comenta os benefícios. Vamos mostrar agora? Posso mostrar rapidinho? É a nossa salada de quinoa e cuscuz marroquino. Vamos ter hoje aqui no programa e a doutora Liliane acompanha a gente. Mas ainda vamos ter também Tânia Santos com mais um No Seu Ritmo para você fazer por aí. E vamos ter aqui um momento de desafio. O pastor Gilmar Batistotti já chega aqui para a gente fazer só uma palhinha do que vai ser Todos na Mira, para contemplar o nosso estudo bíblico que está sendo lançado, a Revista Esperança, na Mira da Verdade. A gente volta já!